Olá, Shalom Alekulam, sejam bem-vindos a todos aqui do canal. Que você, como todos nós, possamos cada dia mais aprender e conhecer mais e mais a palavra do Senhor. E como eu sempre falo no canal, estamos estudando a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, trata de pegar sua Bíblia para conferirmos os textos e bora lá para mais um estudo. Hoje nós vamos abordar o assunto: você conhece Deus? Já deixa seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curta, compartilhe e bora lá para mais um estudo. Queridos, lá no livro de Daniel, capítulo 11, 32, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Bênção, né? O conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Nessa vida corrida que temos, principalmente nos nossos dias atuais, nada melhor que aprendermos e conhecermos bem sobre tudo e todas as coisas. Devemos estar bem antenados com tudo que nos cerca, que acontece ao nosso redor, com sinais que estão acontecendo na natureza, em geofísico, político, religioso. Devemos estar atentos e conhecer, né? Porque o conhecimento, isso nos traz benefícios e facilita muito a nossa vida. O conhecimento faz parte da vida humana. Temos intrínseco em nós, isso é uma coisa dada por Deus, que nós conhecermos, esse interesse que nós temos de conhecermos, né? Tudo que está relacionado nessa expansão física e também espiritual. E é sobre o conhecimento espiritual que nós vamos abordar hoje, um pouquinho mais, é claro. Lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, são conselhos de profetas que estão registrados na palavra de Deus sobre o conhecimento, conhecer a Deus. Lá no livro de Oséias 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento do Eterno mais do que os holocaustos. Lá em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder do Eterno. Em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Sabe qual o primeiro e maior mandamento da lei do Eterno? A maioria sabe, né? Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Lá em Lucas 10:27, também está de acordo com esse texto lá do Velho Testamento. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha que coisa gloriosa. Queridos, sempre que nós estamos estudando a palavra de Deus, e eu cito o texto, leiam tudo. Quando eu passo o capítulo, leiam o capítulo todo, procurem se aprofundar no conhecimento, porque a palavra de Deus é riquíssima. Quanto mais nós lemos e meditamos na palavra do Senhor, mais nós crescemos espiritualmente. Como conseguimos amar com tanta força alguém que nem conhecemos? Já refletiram sobre isso? Porque nunca ninguém viu Deus. Então, e como conhecemos ao Eterno e a sua santa palavra e o amamos? Lá no livro de Salmos 1, do 1 ao 6, bem-aventurado quer dizer feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei, na palavra do Eterno, e na sua lei medita de dia e de noite em todo o tempo. Olha que coisa gloriosa. Salmo 119:11. Escondi, em algumas palavras, em algumas Bíblias, guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119:97. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ao conhecermos a palavra do Eterno, nossa alma se enche de sabedoria
e plenitude do Espírito de Deus e nos traz alegria, fé, mansidão, domínio próprio, discernimento. O fruto do Espírito Santo gera tudo isso em nós. Passamos a confiar em suas promessas, pois aprendemos que sua palavra é fiel e verdadeira. O Eterno faz aliança com Abraão. Nós sabemos que a aliança feita com Abraão foi uma aliança pela fé. Após fazer a aliança com Abraão, que é Avraham em hebraico, nós temos um estudo muito bom aqui neste canal sobre Gênesis, Bereshit. Confiram lá depois. Após fazer a aliança com Abraão, a aliança feita com Abraão foi através da fé. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, pela fé, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa gloriosa. Sabemos que no decorrer da história do povo hebreu, que era o povo de Abraão, o povo de Israel, por causa da desobediência à palavra do Eterno e à ação do destruidor, que é o inimigo, e também das más escolhas que eles fizeram, houveram os juízos do Eterno, mas sempre houve a presença de sua infinita bondade e misericórdia, pois elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Estudaremos hoje que por 2 vezes, hoje nós vamos estudar as 2 vezes que houve da parte do Eterno o desejo que o seu povo o conhecesse e não tivesse dúvida que ele é Deus. Esqueceram da palavra do Eterno. O povo da aliança, os hebreus, os israelitas, se esqueceram da palavra do Senhor, dita a Abraão, lá em Gênesis 15, 13 e 14. Olha o que o Senhor falou para Abraão. Avraham. Então disse a Avraham: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servilosão e afligilosão por 400 anos. Queridos, isso o Senhor disse para Avraham. No verso 14, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tem muita coisa para ser estudada aqui, só que eu não vou falar especificamente sobre isso, porque já tem estudo no canal sobre esse texto. Pasmem, essa palavra cumpriu-se cabalmente. A semente de Abraão frutificou, se multiplicou, ficou incontável como estrelas no céu. Avraham gerou Ismael, que foi seu primeiro filho, Ismael, e Yitzhak, o filho da promessa, e é com ele e sobre ele que a gente vai ficar, tá? E depois teve mais 6 filhos com Quetura. Depois que Sara faleceu, ele casou-se com Quetura e teve mais 6 filhos. Mas hoje nós vamos ficar com Isaac. Isaac gerou gêmeos, Esav, que é Esaú, e Yaakov, que é Jacó. E Yaakov foi escolhido pelo Eterno desde o ventre. E em Yaakov, Jacó, nasceu a nação israelita. Com seus 12 filhos, homens, deram origem às 12 tribos de Israel. Nos dias do patriarca Yaakov, Jacó, houve uma grande seca mundial. Houve uma fome terrível em Israel. Secou tudo. Virou um deserto. Porém, no Egito, que é Mitzraim em hebraico, no Egito havia alimento. Relembrando a história de José. Yaakov enviou seus filhos ao Egito, pois lá havia alimento. E adivinhem quem estava governando o Egito nessa época? Tem estudo no canal sobre Yosef. Yosef, que é José em hebraico, o filho amado do pai Yaakov, que por inveja seus irmãos o venderam
como escravo a uma caravana de ismaelitas, que o venderam, por sua vez, a Potifar do Egito, e após sofrer muito lá no Egito, ele foi exaltado perante Faraó e passou de escravo para governador de Egito. Resumindo, tá, meus queridos? E em sua onisciência, como o Senhor sabe de tudo antes de acontecer, o Eterno capacitou Yosef, e ele discerniu um sonho que Faraó teve. Ali o Senhor deu a José e Yosef a sabedoria em como administrar o Egito no período daquela grande fome que haveria sobre o mundo. E assim foi. Ao descerem seus irmãos ao Egito em busca de alimento, Yosef se revelou para os irmãos. Houve ali a restauração, ele os perdoou e pediu que trouxessem o seu velho pai, Yaakov, e toda a família para virem morar no Egito durante aquele período de fome. Pelo jeito, a vida estava bem confortável lá no Egito. Nós vemos pela história que toda a família de Yaakov, e seus filhos, seus irmãos ali, seus filhos, netos, toda a prole aí de Yaakov, permaneceu no Egito. E não era para ser assim não, tá? O lugar deles era lá em Israel e não no Egito. Bem, lembram-se, geração vai, geração vem, cumpriu-se a palavra do Senhor dita a Abraão, lá atrás, o Senhor falou para Abraão. Lembra-se que o Senhor falou? Peregrina será tua semente em terra que não é sua. Eu fico imaginando como deve ter ficado o coração de Abraão quando o Senhor falou isso com ele. Imagina, né? Ele ter pensado assim, puxa vida, meu Deus, minha semente, meus descendentes vão passar por isso, que situação terrível. Eu fico imaginando que Abraão ficou assim, né? Mas o Senhor prometeu para ele que o Senhor julgaria o povo que faria isso com eles. E foi o que aconteceu. O faraó, que era chegado de José, morreu. Aí outros faraós foram se levantando e o povo ali, geração vai, geração vem. E vendo ali o faraó, como que o povo hebreu, israelita, cresceu e se multiplicou no Egito, os escravizou, afligiu-os no período de 400 anos. Ó, disso. O Senhor já tinha falado isso para Abraão lá atrás, que iria acontecer isso. E aconteceu cabalmente. Até chegar a hora do Eterno fazer que o seu povo escolhido se lembrasse dele e o conhecesse novamente e o buscasse com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu poder, e mostrar também ao Egito quem é Deus. Lá em Gênesis 15:14, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, aqui no caso é o Egito, e depois sairão com grande fazenda. Vamos chegar lá. O faraó que era chegado de Yosef morreu. Outro faraó se levantou e vendo como o povo hebreu, israelita, se multiplicou no Egito, os escravizou, afligiu-os no período de 400 anos. Até chegar a hora do Eterno fazer que o seu povo escolhido se lembrasse dele, o conhecesse novamente e o buscasse com todo o seu coração, toda a sua alma e seu poder. E também julgar ao Egito e mostrar quem é Deus. Sabemos que diante de tamanha aflição e sofrimento que o povo hebreu israelita estava passando ali, tendo ali, eles clamaram ao Eterno com todo o seu coração, toda a sua força, e o Eterno os ouviu e enviou-lhes o libertador, que foi Moisés. Moisés seria o libertador dos filhos de Israel do Egito. Moisés, era levita, filho de Amram e Joquebede, irmão de Arão e Miriam. Nos dias do nascimento de Moisés, devido a um decreto de morte feito pelo faraó, que a todos os meninos que nascessem das hebreias, sua mãe foi obrigada a escondê-lo por 3 meses. Mas, após isso, orou ao Senhor, pediu direção divina e a sabedoria do Senhor,
ela fez um cestinho de junco, betumou-o por dentro e por fora, colocou o menino Moshe dentro e colocou-o nas águas do Nilo. Isso tudo inspirado pelo Senhor. Não sabendo ela que o Eterno já tinha planos para este menino tão especial e estava cuidando de cada detalhe, de todos os detalhes na vida de Moshe, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas. Moshe foi criado pela princesa, filha de Faraó. Foi exímio guerreiro. Aprendeu todas as técnicas de guerra que lhe seria usado lá na frente para ensinar o povo israelita a lutar. Lembremos que nessa época, o Egito, que é Mitzraim, era o maior e mais notável berço da civilização antiga, uma potência mundial. Tinha o melhor exército, eram politeístas. Veja o estudo aqui no canal, o santo nome do Eterno. Mas, ao conhecer e saber a sua descendência, quando Moshe soube da sua descendência, ele soube que ele era hebreu, israelita, conheceu seus pais biológicos, seus irmãos, sua família hebreia, e eles falaram, ensinaram, apresentaram o Eterno de Israel para ele. Enfim, o sangue ali falou mais alto. Ao ver, isso Moisés ainda estava no Egito, ao ver um hebreu sendo torturado por um soldado egípcio, ele matou o egípcio e o enterrou. Sendo visto por outro soldado egípcio que levou o caso a Faraó, o qual o jurou de morte. Moshe viveu no Egito por 40 anos como príncipe. Moshe, depois disso, fugiu. Foi se refugiar no deserto de Midian, onde viveu durante 40 anos como pastor de ovelha. Lá no deserto ele conheceu Jetro, que foi pai de sua esposa Zípora. Tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moshe, libertador do povo hebreu israelita. No deserto, ao apacentar as ovelhas, Moshe teve seu primeiro encontro com o Eterno. Foi numa sarça que ardia, mas não se consumia. O Eterno se revelou ali para Moshe numa sarça. Sarça era um pequeno arbusto que dá muito nos desertos, alguns arbustos secos que pegam fogo, porque no deserto é muito quente, eles pegam fogo por causa do sol causticante, mas apagam logo. E essa sarça, no meio dessa sarça, o Senhor, o Eterno de Israel, falou com Moshe. Falou com ele e instruiu-o a libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moshe relutou. Vocês pensam que não? Leiam a palavra do Senhor. Mas quem consegue resistir à voz mansa e suave do Eterno? Será que um dia Moshe sonhou que iria passar por tudo o que ele passou, sendo instrumento vivo nas santas mãos do Eterno de Israel? Moshe voltou ao Egito, agora como servo do Eterno. Ele agora conhecia intimamente o seu Deus. O Senhor falou com ele ali na sarça. Ele teve uma experiência gloriosa com o Eterno de Israel. Não só ele conhecia face a face ali o verdadeiro Deus, mas ele passou a confiar, crer, obedecer e tinha plena convicção da ação, do poder do Senhor na sua vida. O próprio Eterno era com ele. O objetivo ali era fazer que todo o Egito conhecesse quem é Deus. Todo o povo que estava ali no Egito iria conhecer quem é Deus. Pois os falsos deuses que haviam lá, vou citar alguns aqui, tá? Para vocês refrescar a cabecinha de vocês. Amon e Ra, que eram deus do sol. Mut, que era a mãe, Deus mãe. Set, que era o deus do caos. Isis, que era deus da ressurreição. Osíris, que era o deus dos mortos. Horus, que era deus da ordem cósmica. Anubis, que era Deus embalsamador. Tot, que é o Deus da sabedoria, ídolos puro. No Egito eles cultuavam isso, acreditavam nesses deuses e cultuavam esses deuses que não são deuses. E nós vamos aprender por quê. E a palavra do Eterno, para que ela se cumprisse.
Gênesis 15, 14. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E o juízo do Senhor veio sobre o Egito. O Senhor julgou o Egito, conforme ele tinha falado para Abraão lá atrás. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tudo se cumpriu cabalmente. Vieram as 10 pragas. O juízo do Senhor veio sobre o Egito. A praga do sangue transformou a água, toda a água do Egito em sangue. A praga das rãs, dos piolhos, das moscas, pestes nos rebanhos, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Após o juízo do Eterno, o mundo daquela época nunca mais foi o mesmo. Lembram-se que o Egito era politeísta, conforme eu citei alguns deuses lá deles. Eles criam em deuses que não eram deuses. Agora iremos aprender a entender isso, para que não fique nenhuma dúvida no coração de vocês. Nas 10 pragas que o Eterno julgou o Egito, o poder do Eterno se elevou de forma soberana. Até tentaram imitar nas 2 primeiras pragas o poder que estava sobre Moshe, mas nas tentativas foram frustradas, porque o Senhor envergonhou os deuses dele. O Eterno não só fez o Egito, não só fez que o Egito e todo o povo que estava ali conhecesse e soubesse que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do grande Eu Sou. O Senhor, Deus de Israel, o grande El Shaddai. As divindades egípcias foram desmascaradas, demonstraram falsidade e engano aos que se entregam a idolatrias vãs. Nenhum deus egípcio veio socorrê-los na hora do juízo. Essa foi a primeira vez que o Eterno quis que o seu povo, no coletivo, o conhecesse e entendesse que só o Senhor é Deus. E a partir da saída do povo hebreu, o povo israelita saiu com grande fazenda do Egito, rumo à terra prometida. E o Eterno, em sua presença, era com eles na nuvem, na coluna de fogo, e os abençoou, os guiou, os protegeu, curou, alimentou, dava-lhes de beber da rocha, e nada faltou para o povo israelita. Agora vamos ver a segunda vez que o povo de Israel o conheceu. Agora já é outro período, lá na frente. No período dos reis de Israel, o declínio e a decadência espiritual estava tão terrível no meio do povo, e que a grande maioria havia se afastado do Pai, se corrompido, perdido sua identidade de filhos do Deus Altíssimo, se esqueceram mais uma vez da profecia, pois apostataram, perderam o foco, não obedeciam mais à palavra do Eterno, viviam afastados da presença do Senhor. E a palavra de Deus nos conta que nos dias do rei Acabe, cumprindo uma agenda política e financeira, ele se casou com uma mulher idólatra chamada Isabel, que é Jezabel em hebraico, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um povo pagão. Eles serviam a Baal e o adorou. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 16, do 30 ao 31. Leiam tudo. Que trouxe o paganismo e o adultério espiritual, trouxe a apostasia e idolatria em Israel, no reino do norte, onde ficavam as 10 tribos. Lembra que na parte sul ficavam as tribos de Benjamim e Judá e os levitas. Ao trazer idolatria para Israel, o Senhor já havia preparado um homem de Deus, Ish Elohim, homem de Deus, chamado Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, e o seu nome já dizia tudo, Elias, Deus é o Senhor. Toda vez que você falar Elias, você está falando Deus é o Senhor. Parece que Elias caiu de paraquedas na história de Israel,
pouco se sabe dele até aqui. Mas depois desse dia, ele foi um dos maiores e mais conhecidos profetas e usado nas santas e poderosas mãos do Eterno para fazer o santo nome do Eterno conhecido em Israel e todo mundo daquela época. Agora ficou fácil, né? Lá em 1 Reis 17:1, leiam tudo. Então, Elias, o tisbita, disse a Acabe, que é Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E veio uma seca terrível. Morreram muitos animais, morreram pessoas, uma seca terrível se abateu sobre Israel e eles clamavam a Baal por chuva nesses 3 anos. E Baal não os respondeu. E Elias foi-se. Nesses 3 anos, o Senhor escondeu e cuidou de Elias. Não faltou comida, não faltou bebida. O poder do Eterno estava sempre sobre ele. E o poder era tão grande que ele ressuscitou o filho de uma viúva, a viúva de Sarepta. E outras coisas aconteceram no período que ele estava ali, né, sob os cuidados do Senhor. Era uma escola que ele estava tendo na vida de profeta dele, de Navi, até chegar a hora de fazer conhecido quem é Deus. Bem, nesse período, após que é Elias, entregar essa profecia, Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor. Ela estava possessa. Procuraram Elias por todos os lados, pois Jezabel queria que ele fosse morto de qualquer jeito. Mas ele estava protegido e guardado pelo Senhor. Em 1 Reis 18:22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis 18:1. Veio a palavra do Senhor a Elias, a Eliar, no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui eu imagino a aflição de Elias diante de Acabe, que é Acabe, a mesma aflição que Moshe teve diante de Faraó. Que situação, hein? Deixa meu povo ir. 1 Reis 18:1-46. Leiam tudo. Elias encontrou com o mordomo Obadiah e disse: vai e dize a teu senhor Acabe, eis aqui está eis aqui está Elias. Aqui, depois dos 3 anos, Elias voltou a Israel e se apresentou ao rei Acabe. 1 Reis 18:16-17. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Vendo Acabe Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Verso 18. Elias respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim, a Baal, a ídolos. Trouxeram idolatria e apostasia para Israel. Verso 19. Agora, pois, ajunta a mim todo o povo de Israel, no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Elias e os profetas de Baal, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:22. Então disse Elias: deem-se 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha
porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não lhe meterei fogo. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa palavra. E os profetas de Baal escolheram um bezerro e prepararam, e invocaram Baal desde a manhã até o meio-dia. Ah, Baal, responde-nos. Saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que lá pelo meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai mais alto, falem mais alto, gritem. Pode ser que ele é Deus, né? Pode ser que esteja ocupado, falando, ou fez alguma viagem. Porventura dorme, está descansando, quem sabe despertará. E eles mais e mais gritavam e se cortavam com lancetas até derramarem sangue sobre si. E não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma de Baal. O povo já havia clamado a Baal por chuva naqueles 3 anos e Baal não ouviu. Imagine se ele ia responder por fogo. Elias invoca Hashem Adonai, o santo nome do Senhor. 1 Reis 18:30. Então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar. Primeira coisa que Eliar fez, reparou o altar que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacob, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, fez uma vala ao redor do altar, encheu de água 4 cântaros e jogou por 3 vezes sobre o holocausto e a lenha, de maneira que a vala, em algumas bíblias rego, estava cheia de água. E Elias invocou ali o Senhor. Verso 36, 39. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e a água, tudo que estava aí na vala. E vendo aquilo tudo, o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. El Yah, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias é elevado ao céu. 1 Reis 18:40. Então Elias fez os profetas de Baal descerem ao ribeiro de Quisson e ali matou a todos. Ao saber o ocorrido, Jezabel ficou possessa, exigindo a cabeça de Elias. Queria Elias morto o mais rápido possível. 1 Reis 19, 1 ao 21. Mas Elias se foi ao deserto, se assentou debaixo de um zimbro e angustiado pediu a morte. Quando ele soube do edito de morte decretado por Jezabel, ele, por um momento, estava cansado, angustiado, e ele pediu a morte. Mas o Eterno de Israel tinha algo muito mais elevado para Elias, põe elevado nisso. Um anjo lhe deu uma comida, um anjo levou a comida para Elias, e a força daquela comida fez com que Elias caminhasse por 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Ali ele se refugiou numa caverna, onde teve uma experiência gloriosa em ouvir a voz do Eterno, a voz mansa e delicada que lhe confortava.
dizendo: sai para fora, Elias. Não se esconde, não. E a voz disse: que fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, Elohim Tsevaot, porque os filhos de Israel deixaram seu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, Senhor, e buscam agora minha vida para tirá-la. Mas o Senhor disse: calma, Elias, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco e unge a Azael, rei sobre a Síria. Unge também a Jeú e também Elisha, que é Eliseu. Ungirás profeta em seu lugar. Em meu lugar? Sim, Elias, no seu lugar ficará o profeta Elisha, Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, Elias. Não tem só você não, meu amado. 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a boca que não o beijou. E partiu Elias dali e encontrou Elisha com Eliseu, lançou sobre ele a sua capa. Então Elisha seguiu Eliarro, Eliseu seguiu Elias e o servia. E Elisha foi profeta do Senhor em Israel. Elisha é Eliseu em hebraico. Após Elias cumprir todo o propósito do Senhor, o Senhor o elevou ao céu. Ele foi arrebatado num carro de fogo. Eita glória! Você ainda tem dúvida de quem é o seu Deus? De que só o Senhor é Deus? Temos de recorrer às Santas Escrituras para aprender e discernir entre o profeta verdadeiro e o falso. Ainda mais numa época tão degenerada, em declínio espiritual, igual estamos nos dias de hoje, cheio de fake, de falsidade, onde se multiplicam. Segunda carta de Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Mateus 24:5. Jesus Cristo advertiu: vede que ninguém vos engane. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, tá? Prestem atenção. Por isso que é importante examinar as Sagradas Escrituras, meditar nela dia e noite, sem cessar, buscar o Senhor de todo o coração. Outra preciosa lição é que o plano de Deus não é enviar mensageiros que lisonjeiem e adulem os pecadores. Devemos ser humildes para nos submetermos em santidade, em santificação a Deus e a seu mensageiro, que é o Espírito Santo. A propósito, em vez de gastar tempo com telas, não seria fantástico buscar a palavra de Deus e entrar em contato direto com a pura fonte da verdade? Restaurando o altar. Lembra que Elias, Eliar, o altar é o lugar alto, representa o lugar de adoração do Senhor. Esse lugar é o nosso coração, que foi criado para louvor e adoração do nosso grande Eu Sou, o eterno Adonai, o eterno Gadol Elohai, o eterno Hashem Adonai. Mas, por causa do pecado e da desobediência, está quebrado. Será que há ídolos ocupando este lugar em nosso coração, às vezes em ruínas? Yeshua, Jesus, se manifestou na forma humana, como Deus homem, para restaurar nossa vida, o altar do eterno. Mateus 11:28. Vinde a mim. Lembra que Elias falou? Chegai-vos todos, vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todos os elementos usados por Elias na restauração do altar eram proféticos, apontando para a obra redentora de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, e sua igreja. Comentário rápido de alguns elementos. As 12 pedras representam o povo da aliança eterna, propriedade do Senhor, as 12 tribos de Israel, junto com os 12 apóstolos, chamados por Yeshua, tipificando nós, a igreja de Cristo. A vala ou rego representa a separação do mundo, a nossa santificação junto ao Senhor. Somos exclusividade do Senhor, devemos estar em comunhão com o Eterno e com sua palavra. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. A lenha tipifica a nossa vida, que precisa ser consumida pelo fogo do Espírito Santo. A madeira é tipo do homem. Quando nos entregamos ao serviço ao Senhor, é como a lenha que queima o sacrifício em adoração ao Pai. O bezerro, que é o holocausto, o sacrifício, tipifica o sacrifício do Senhor Yeshua HaMashiach, que se deu por nós para que fôssemos aceitos junto ao Pai. Os 4 cântaros de água tipificam os 4 evangelhos, a doutrina revelada, mostrando o cumprimento da lei e das profecias na vida do Senhor Jesus e Yeshua. E a água é a palavra revelada que nos purifica de todos os nossos pecados e nos dá o refrigério. 3 vezes a atuação da Trindade, lá em 1 João 5, 7 e 8. Porque 3 sons que testificam no céu: o Pai, o Eterno, a palavra, a palavra, que é Yeshua, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. É o mistério da Trindade. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. A resposta com fogo aponta para o batismo com o Espírito Santo na vida do Senhor, sendo usado com poder nas mãos do Senhor. Vejam outros estudos aqui no canal. Tem vários estudos aqui no canal. Se vocês gostam de estudar a palavra de Deus, creio que vocês vão gostar. Se gostar, curtam, compartilham. Passam para amigos que estão precisando aprender, conhecer a palavra do Senhor, estudar, conhecer quem é Deus. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Moshe e Eliahu, Moisés e Elias foram escolhidos pelo Eterno. E que reboliço que eles fizeram, hein? Nem sempre entendemos o agir de Deus. Ele é Deus onisciente. Leiam o Salmo 139. Onipotente e onipresente. Mas pela fé cremos que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Confiemos em seu amor, imensurável por nós. Ele é o Deus que não desiste de nós. Há uma insistência do Espírito Santo de Deus por nós. Ele nos ama. Ele te ama. E faz infinitamente mais do que possamos imaginar em nossas vidas. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Lembra como nós começamos esse estudo? Daniel 11, 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Gostaram, meus queridos? Que o Senhor possa se revelar para vocês através da palavra, da leitura e meditação da palavra do Eterno. Busquem
ao Senhor com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o poder, porque nós somos dele, nós somos criados para Ele, para adoração, louvor e glorificação do seu nome, do seu santo nome. Que o Senhor possa completar coisas que talvez eu poderia até ter falado mais, mas os minutinhos do relógio só voam aqui no vídeo. Leiam com calma os textos, meditem, vejam o vídeo do início ao fim, porque certamente o Senhor tem uma grande bênção para acrescentar, fortalecer nossa fé, nos renovar, e que a santa palavra do Senhor esteja sempre agindo nos nossos corações. Ela age desde o Bereshit e vai até o Apocalipse, que é considerado o fim. Ele anuncia o fim desde o Bereshit, desde o começo. Haverá um fim desse domínio maligno que está sobre o mundo. Ele julgará o Egito. O domínio maligno que estava no Egito foi julgado. Em breve, o mesmo domínio maldito que está no mundo de hoje será julgado também. E nós, como estamos? Shalom Alekulam. Ame ao Senhor teu Deus. Louve-o, glorifique, obedeça, medite, leia tua santa palavra. Abraço a todos.